E aí você diz que Ouro Marrom é a faixa mais importante do álbum. É que Ouro Marrom fala sobre a minha relação com o ser negro. Eu nunca tinha escrito uma música, composto uma música que falasse sobre isso, porque às vezes que eu tentei. Tem alguns assuntos que eu acho que são muito importantes, e quando a gente vai tocar neles, quando a gente vai falar sobre eles, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com o texto, cuidado com agregar alguma coisa ao discurso. Eu sempre fui um cara que, se eu compusesse alguma coisa sobre racismo, sobre homofobia, enfim, qualquer coisa do tipo, que eu achasse que o texto não está agregando muito, eu preferia cantar uma música de um outro artista que dissesse o que de fato fazia sentido, mais do que ter o ego de dizer que eu compus alguma coisa sobre isso. Em Ouro Marrom foi a primeira vez que eu de fato olhei para uma composição minha falando sobre esse tema e disse, caramba, isso aqui realmente representa alguma coisa que eu acho que faz sentido, algo que eu acredito e que eu acho que agrega para o discurso como um todo. E por ser a primeira vez, por ser a única música voz e violão do disco, que não era pra ser, inclusive, mas o Felipe Vassão foi o primeiro cara a dizer, cara, essa música tem um texto tão incrível que se a gente começar a botar coisa, vai desviar do texto. Então vamos fazer uma versão voz e violão, pra você passar a mensagem, enfim, e é por isso que eu acho que essa música é tão importante, assim, ela diz muita coisa que eu queria dizer há muito tempo e não sabia como, Uhum. e é muito importante também esse lance de ser voz e violão, de ser a origem do meu som, sabe? Como eu comecei a fazer as coisas. Então, acho essa música a música mais importante do disco por causa disso, por causa do que ela simboliza pra mim, assim, especificamente. Já vou ouvi-la de outra maneira, isso que é legal. Eu sempre falo aqui no programa que a gente ouve o álbum e depois que eu entrevisto os artistas, a gente vai ouvir o álbum já de uma outra maneira, o que é muito bom. Escuta, e você falou de composição, né? Que compõe, enfim, sempre. E você é aqui de São Paulo, você é de Osasco, da Grande São Isso. Paulo. O que a cidade te traz de inspiração para as composições? Se é que traz, né? Eu acho que o compositor, assim como as pessoas, são o fruto do meio, né? Eu acho que eu vejo o mundo de acordo com as pessoas que eu me relaciono, com a criação que eu tive, enfim, a gente vai construindo isso dentro da gente, né? Misturando com quem a gente é internamente, enfim. Então, de agora que você falou, é difícil para mim entender exatamente onde a cidade fisicamente, né, está presente nas minhas composições. Eu acho que eu consigo identificar muito mais onde as pessoas estão nas minhas composições. Eu sou um cara que uma conversa me faz escrever. Inclusive, boa parte das minhas primeiras músicas, muitas delas mesmo, vieram de conversas interessantíssimas que eu tive, ou de amores que eu tive, enfim. Então, acho que primeiro vem muito das pessoas, tanto que eu me lembro de uma fase na minha vida em que, por motivo de trabalho, eu comecei a conviver menos com pessoas e eu passei um bom tempo sem escrever, sem compor. E Uhum. foi aí que eu percebi o quanto essa interação com outras pessoas me movimentava. E depois eu comecei a exercitar mais a observação, mesmo de longe, de ver as pessoas na rua interagindo, vivendo, enfim. Acho que Caminhos, por exemplo, é uma faixa que foi a faixa que eu fiz com o João Cavalcante, que tem muito isso sobre olhar de fora para a vida como um todo acontecendo e tentar entender de algum jeito o que tá acontecendo assim. Então, voltando à sua pergunta, para mim acho que é um pouco difícil entender exatamente onde a parte física da cidade está na Muito minha bom. composição. Eu acho que eu sou muito mais um cara, pelo menos até agora, das pessoas, dos contatos, das conversas, dos documentários, dos livros. Eu acho que isso já me inspirou muito a compor. Mas especificamente o físico da cidade eu vou ter que me analisar para achar. Assim. Com certeza tem. E a capa vem disso também? Porque a capa é lindíssima também. Conta um pouco como é que foi esse processo criativo aí da capa. A capa também vem disso, de referências e de pessoas, porque tem uma grande amiga minha chamada Thaís Valença, que além de ser fotógrafa, a especialidade dela é ser stylist e tal, cuidar de vestimenta, de roupa. Ela é Por uma isso pessoa que você muito tá sensível. lindão, assim. Ela é uma pessoa muito sensível artisticamente. A gente já é amigo há um tempo considerável, assim. E ela me ajudou muito no processo do disco como um todo. E eu chamei ela para me ajudar com a questão da capa. E ela fez a pesquisa da capa, uma pesquisa maravilhosa, para a gente entender, né? O Marcos Preto, conversando com a gente, falou: cara, essa capa precisa mostrar algumas coisas, esse disco precisa mostrar algumas coisas. O Jota é um cara que está fazendo o segundo disco agora, tem gente que conhece ele há um tempo, então tem um lance de ele tá lançando um disco que é o disco realmente que vai defini-lo por agora, mas ao mesmo tempo ele não está começando. Então a gente precisa mostrar no disco como um todo, inclusive na capa, que ele sabe de onde ele veio e que ele sabe para onde ele quer ir. Então a gente buscou esse lance de como é que a gente representa essas referências. E aí a Thaís foi pesquisar
capas de outros álbuns, enfim, e achou uma capa de um disco do Djavan que chama Alumbramento, que é uma capa preta e branca, ele olhando para cima, assim, a gente tentou entender como seria, de algum jeito, a gente reproduzir um pouco aquela pose, porque o Djavan é a maior referência musical que eu tenho, como é que a gente poderia reproduzir aquela pose, mas trazer um outro elemento. E aí ela foi atrás de um Uhum. artista plástico americano, afro-americano, chamado Barclay L. Hendricks, que tinha o costume de sempre pintar pessoas negras glamurosas, bonitas e bem vestidas e tal, que era uma coisa, especificamente na época em que ele começou, muito diferente, porque normalmente se pintavam pessoas negras ou sempre, né, naquele sofrimento, escravidão e tal, e ele não, ele colocou nesse lugar de esperança, de positividade, de pessoas sempre muito bem vestidas e reluzentes e tal. E aí a gente tentou juntar essas duas coisas, a capa de alongamento de Javan e isso porque, de fato, no meu trabalho tem uma coisa que eu percebi já faz um tempo, que mesmo quando eu falo de coisas tristes, no final sempre vai ter um quesinho de vai ficar tudo bem, a gente consegue. E achei bacana essa mescla com o trabalho do Barclay. E foi daí que veio, tem não vou lembrar o nome da obra, mas tem uma obra específica do Barclay que serviu de referência para a gente fazer a capa. E a gente juntou essas coisas, então por isso o dourado, por isso a minha cara ali, Uhum. por isso a capa daquele jeito.